ele tinha sede, ele cansava, ele tinha sono, ele tinha que dormir, tinha fome, enfim, ele era uma pessoa em seus exercícios normais aqui físico, né? Mas só que o eu dele, a pessoa dele, quem era ele, era Deus. Esse homem que foi chamado de Jesus, esse Jesus é Deus. Olha que grandeza de obra. Quando eu falo grandeza da obra, tu não já vai para a cruz, né? Não é isso. É ele deixar a glória, é deixar, sabe? Eu não sei o que é isso, mas foi o que aconteceu. Ele saiu, essa pessoa da divindade, se funilando, né? Posso dizer assim, para se tornar um homem. Nascer no ventre de uma mulher, nascer um homem, e teve que se submeter, sabe ao quê? A ser tratado, cuidado. Porque você pensa que ele não teve que ser cuidado? Ele teve que ser cuidado, amamentado, porque ele estava no físico que precisava comer e beber, não é verdade? Ele precisava ser alimentado. E quem fez isso para ele foi Maria. Poxa, a submissão do Senhor, né? Assim, por isso que quando nós falamos da humilhação do Senhor, não é somente a cruz, sabe? Ele teve que submeter, sabe? Se fazer um homem e passar por tudo que ele passou, sabe? Toda esse trajeto todo. E depois, na cruz, ele levou os nossos pecados. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, isso é fé. É você crer no que Deus está falando. Quando nós dizemos que cremos, nós devemos entender que está relacionado à pessoa. Né? Nós cremos, por isso que eu falei, cremos no que Deus disse, ou seja, nós cremos nele. Né? Nós cremos no que está escrito, mas nele. Gênesis 15, versículo 6. Quando Deus falou da promessa para ele, ele creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça. Ele é lembrado por Paulo em Romanos para mostrar a justiça da fé, não a justiça da lei. Gálatas 3, 11 e 12. 11. É evidente, olha que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os meus preceitos, por ela viverá. Ou por eles, né, viverá. Estou falando da lei. Então, é interessante isso, que, olha, a lei, olha que interessante, né? Tá escrito, a lei não justifica ninguém. Na verdade, não fala aí que a lei não justifica ninguém. Por quê? Porque o justo, isso aí é Abacuque, né? O justo viverá pela fé. What I would like to mention is that Jesus went to the cross and he bore the punishment of our sins. Mas o que eu gostaria de dizer é que o Senhor Jesus, ele foi até a cruz e ele suportou a punição, o castigo pelos nossos pecados. And he satisfied the question of sin in the eyes of God. E ele satisfez a questão do pecado aos olhos de Deus. And God was completely satisfied with the work that he accomplished. E Deus, então, está plenamente satisfeito com a obra que ele fez. And so, after Jesus died, he was put in a grave, in a tomb. E após o Senhor Jesus, então, ter dado a sua vida, o seu corpo foi colocado num túmulo. And after he was laid in the tomb, on Friday evening. E ele então foi colocado na sepultura na sexta-feira à noite. And on Lord's Day morning, the first day of the week, he was raised from the dead. E no domingo de manhã, no dia do Senhor de manhã, ele foi ressuscitado de entre os mortos. It says in John that he has power to lay down his life and power to take it again. E João fala que ele tinha autoridade, tinha poder para dar a sua vida e de tornar a tomá-la. And indeed, when he was on the cross, it says that he gave up the ghost.
E, na verdade, quando ele estava na cruz, é dito que ele rendeu o espírito. and he laid down his life. Ele então entregou a sua vida. But when he was raised from the dead, as far as I know, every time it's mentioned, it says that God raised him from the dead. E quando ele foi então levantado da morte, até onde eu sei, sempre é dito que Deus o ressuscitou dentre os mortos. He raised him from the dead, and not only that, but he gave him a place in heaven at his own right hand. Ele não apenas foi ressuscitado de entre os mortos, mas a ele foi dado um lugar no céu à direita de Deus mesmo. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Pode ser também traduzido assim, porque onde forem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ou onde forem 2 ou 3 reunidos para o meu nome, aí estou eu no meio deles. É importante considerar onde que esse versículo está. Na realidade, ele está no contexto da introdução da igreja nas Escrituras. Pela primeira vez se vai falar da igreja aqui, é nesse contexto que está esse trecho aqui. E ele diz que está delegando essa autoridade, nós vemos claramente no versículo 18. Porque tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha a autoridade dada aqui. É importante entender que Deus dá autoridade à Assembleia para a manutenção da pureza da Assembleia, porque o Senhor está nesse meio. No versículo 19, do capítulo 18 de Mateus, fala, também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Isso aqui nos é falado, então, de a concordância entre os irmãos, a harmonia e a concordância de juntos pedirem alguma coisa e o Senhor responder, né? Nós vamos ver na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 3 e 7. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Versículo 7. Se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. We're going to recognize that when the Apostle John writes, he gives us the essential character of God. É interessante notar que quando o apóstolo João, em seus escritos, ele nos dá o caráter essencial de Deus. Ele nos fala aquilo que é da natureza de Deus. So God is light and God is love. Então, Deus é luz e Deus é amor. And it's John in his gospel that tells us that we have to be born again. E é João que fala em seu evangelho que nós devemos nascer de novo. It's important to recognize that being born again is not a renewal of the human spirit. E é interessante entender que nascer de novo não é uma renovação do espírito humano. But instead, we have an entirely new life. Mas, ao invés disso, nós temos uma vida inteiramente nova. And that life is called in John's writings eternal life. E essa vida é chamada nos escritos de João como vida eterna. And in John's writings, it's not a life we look forward to, but we presently possess it. E nos escritos de João, essa vida eterna não é algo que nós esperamos por ela, mas nós já temos uma possessão presente dela. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham
ao conhecimento da verdade. Eu gostaria de frisar o versículo 4 desse trecho de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, 1 Timóteo, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso é o propósito de Deus. Duas coisas que deveriam andar juntas, né? A salvação, que é a porta de entrada, e o conhecimento da verdade. Deus deseja que depois que nós conhecemos o Senhor Jesus como Salvador, que nós vamos conhecer a verdade, crescer em conhecimento. Agora que já cremos no Senhor Jesus, temos nova vida, recebemos o Espírito Santo e vamos passar num exercício de aprender a andar, né, nessa nova vida, que é o Espírito Santo, que nos é dado quando a gente crê no Senhor Jesus. Todo o pecador. O Senhor Jesus está chamando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Não é isso que o Senhor Jesus nos propõe hoje? Vinde a mim, porque eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não existe outro caminho, nenhuma outra verdade e nenhuma outra vida fora dele. E ninguém vem ao Pai, ele disse, senão por mim. E ele falou para o homem, desenhou o coração do homem como era. O coração do homem é um poço de iniquidade, uma pestilência tal, né? Mostrando para o homem que o homem não tem nada de bom. O homem não tem nada de bom. O maior milagre que foi realizado, que Deus realizou aqui nesse mundo, foi a encarnação do Senhor Jesus. Esse é o maior dos milagres. Deus feito carne, habitando entre nós, reconhecendo, não é mais uma vez falando, que nós somos arruinados individualmente, hein? Quando eu falo nós, mas cada um tem que reconhecer diante de Deus, arruinado, culpados do pecado. Nós não temos, então, nenhum direito, exceto para o julgamento de Deus, que paira sobre todo pecador, né? Aquele que humildemente se reconhece ímpio, pecador e indigno, vai aprender com rapidez que o coração de Deus para com ele é do quê? De misericórdia e de graça. Ou seja, a vida de Cristo pode significar muito pouco para mim, mas a morte e ressurreição dele, essa é que vale. Essa é a que vale. Porque ele morreu e ele ressuscitou. E Deus diz que as minhas iniquidades não serão lembradas jamais. E jamais me lembrarei de seus pecados. E nesse versículo 25 de Atos 12, Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, eles voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, João, ao avançar na vida cristã dele, aplicando a história às nossas vidas, ele cresceu, foi criado num lar cristão. Então, muitas vezes, isso acontece no caso das crianças que são criados num lar cristão. Os pais, os nossos pais, nos levam à assembleia, nos levam às conferências, e nós vamos, mas não temos, não colocamos muita importância sobre o assunto, talvez, não é uma coisa pessoal, uma coisa particular, não. Estamos fazendo porque os nossos pais nos estão obrigando, nos estão levando. No capítulo 13, agora de Atos,
o versículo 5, Atos 13, 5. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Outra versão diz, tinha também a João como auxiliar. João ajudava ao Paulo, ao Saulo e a Barnabé. E isso é mais um degrau, mais um passo na vida cristã, que depois de talvez estar somente aí porque os nossos pais nos levaram, depois talvez vai aparecer uma oportunidade para servir ao Senhor. E nesse versículo diz que João era o cooperador, ajudador do apóstolo. E também existe uma ordem no serviço e na vida cristã. Por exemplo, o versículo não diz que João anunciava a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinha também a Paulo como cooperador. Não diz assim. Porque Paulo era o apóstolo. Ele tinha esse lugar, poderíamos dizer, de um líder na situação, e João estava junto com ele para ajudar. Isso é mais uma coisa que nós aprendemos através da carreira cristã, que existe uma ordem na casa de Deus, uma ordem na assembleia, que temos que respeitar ao desenvolver um trabalho que talvez queremos fazer para o Senhor. Temos que respeitar a ordem que Deus colocou na Assembleia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então a gente só aprende qual é a vontade de Deus pela sua palavra. A gente tem várias coisas que a palavra faz conosco, né? Ela nos ensina, ela nos corrige e nos ajuda a caminhar na justiça do Senhor. Né? E aí nós vamos cada vez mais sendo perfeitos, né? Sendo instruídos para toda a boa obra diante de Deus. E aí, pela palavra, a gente tem esse discernimento. E nós temos clareza, então, de qual é a vontade do Senhor para o nosso caminhar, às vezes nas nossas atitudes, às vezes a gente tem algo que a gente precisa ser corrigido, algo que a gente precisa em nós aprender, entender se é ou se não é. A palavra, ela nos dirige. Pela palavra, nós conseguimos, então, ter um esclarecimento de qual é a vontade do Senhor, de quais são os pensamentos do Senhor sobre, sobre os assuntos que nós temos, às vezes, buscado diante do Senhor, seja na doutrina, seja no caminhar. É pela palavra que nós podemos aprender. É necessário que nós entendamos, que nós nos aprimoremos um pouco mais naquilo que Deus quer para cada um de nós. É muito importante que nós entendamos que a nossa salvação, já garantida, já segura, nas mãos de nosso Senhor Jesus, ela é uma bênção inicial, mas muito mais nós temos que aprender a respeito dele. Gálatas 4:19, Paulo fala de uma maneira agora, tem algumas versões que vão trazer, meus filhinhos, por quem, de novo, sofra as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco
e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Veja que Paulo agora faz um apelo, meus filhos. Foi para os Gálatas que Paulo disse no capítulo 4 e no versículo 11: receio de vós, que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ele tinha receio que toda a pregação do evangelho agora que ele tinha feito para eles tinha sido em vão. E por isso ele apela nesse tom de voz: meus filhinhos, por quem de novo sofra as dores de parto. Ele faz agora a referência, talvez se não a maior, uma das maiores dores que existem, são as dores de parto, citada pelo próprio Senhor Jesus nos evangelhos. Ele fala, de novo sofra as dores de parto, ou seja, toda a sua labuta, todo o seu trabalho para que eles conhecessem a palavra da verdade. Ele fala, eu sofro até ser Cristo formado em vós. Que até Cristo ser formado em vós. Isso é uma verdade absoluta, é que Cristo, agora já, enquanto nós estamos nessa terra, moralmente, isso expressa a vontade de Deus, é que moralmente ele tem formado Cristo em cada um de nós. Desde o início, desde o Gênesis, nós vamos conseguir perceber que essas coisas andam juntas. O governo de Deus e a graça de Deus são inseparáveis. A graça, ela não sobrepõe o governo, e o governo não sobrepõe a graça. Na verdade, são duas coisas que respeitam o caráter de Deus, que são inabaláveis. Então, quando nós vemos o princípio de governo, nós vemos que esse princípio, ele é intrínseco à natureza de Deus. O próprio nome de Deus, ele nos fala, a respeito de governo, como nós vemos nas Escrituras, o próprio nome Elohim, que é um dos nomes que é relacionado a Deus, quando fala do Deus Criador, por exemplo, ele também, em outras passagens, se refere a autoridades governantes. Então, nós vemos que Deus, por si só, em sua natureza, ele governa. Ele governa sobre todas as coisas. Ele é soberano. Sobre graça, eu gostaria de falar alguma coisa também. É evidente, irmãos, que nós encontramos a graça de Deus no Antigo Testamento. Ela está ali, mas ela não está em evidência. Nós observamos, às vezes, mais o governo de Deus do que a graça de Deus propriamente dita, quando nós olhamos as Escrituras do Antigo Testamento. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 17, nós vamos observar o seguinte. Do versículo 16, vai nos dizer, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Por quê? Aí eu me faço a pergunta, por quê? Aí ele responde, por que nós recebemos essa plenitude? Ele vai dizer, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então aqui nós temos uma revelação material da graça de Deus, que é encontrada em Jesus Cristo. A revelação da graça de Deus, nós encontramos ela perfeitamente exposta quando nós apontamos os nossos olhos para Cristo. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O cristão foi chamado por Deus para uma vida de separação deste presente século mau. Sua mente deve estar fixada
nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei, e serei um pai para vós, e sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isto está em 2 Coríntios 6, 17 e 18. Não vos prendais, outra vez, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia tem Cristo com Belial, ou que parte tem aquele que crê com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, 2 Coríntios 6, 14 e 16.